Abrir a Bíblia e acompanhar ou acessar a sua Bíblia, né, no seu smartphone, ou acompanhar o que será projetado também, a leitura bíblica, Atos capítulo 10. Capítulo 10, a partir do verso 9. Vamos ler uma parte desse texto, mas nós vamos, na verdade, meditar em todo esse capítulo 10 de Atos, tá? Não vamos ler todos os mais de 40 versículos, mas vamos passear e vamos meditar em toda a história, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Atos capítulo de número 10, a partir do verso 9 até o verso número 16, diz assim: No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: E ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Amém? Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Sabemos que ela, ó Deus, é o alimento que nós precisamos. Ó Deus, ela é viva e eficaz. A própria palavra nos revela que ela é poderosa, ó Deus, e ela traz discernimento. Ó Deus, ela é a única que tem poder para, ó Deus, penetrar, para, ó Deus, ir em lugares, ó Deus, aonde nada nesse mundo consegue, ó Deus, atingir. Tua palavra diz que ela chega na divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e ela discerne pensamentos e intenções do coração. Por isso, nessa noite, que essa palavra cumpra esse propósito de trazer, ó Deus, direção, ó Pai, e discernimento dos nossos pensamentos, como também da intenção do nosso coração. Ó Deus, que esse discernimento nos conduza, ó Deus, à direção do Senhor, se porventura estivermos, ó Deus, longe da Tua vontade, mas que não seja de forma constrangedora. Ó Deus, o Senhor não nos constrange, ó Deus, nos envergonhando, mas o Senhor nos quebranta, ó Deus, quando nós entendemos a importância dessa palavra do constrangimento na nossa língua. Ó Pai, por isso traga entendimento, conhecimento, quebrantamento, ó Deus, e assim, ó Pai, fortalecimento através da Tua palavra. É a oração que nós fazemos, repreendendo também, mais uma vez, toda e qualquer ação contrária, agora a Tua palavra, em nome de Jesus que oramos, amém, amém. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos, baseado num tema que o Senhor colocou em meu coração, um tema que o Senhor trouxe à minha vida em relação àquilo que nós passamos na semana passada, né, baseado naquela palavra e na presença dos nossos irmãos que estiveram conosco, sobre a experiência deles, assim como também aquilo que temos vivido nesses últimos dias, vamos dizer, nesses últimos 2 anos, que na verdade foi um marco na vida, na história da igreja. Essa pandemia, ela trouxe, na verdade, ela é um divisor de águas para a nossa vida, e temos visto isso a ponto que nunca se deu tanto esfriamento, mas ao mesmo tempo também nunca se deu tanta, né, segurança para com as coisas do Senhor. Nós precisamos entender a nossa identidade, e diante disso eu trago um tema muito pessoal, para que você assim leia e você entenda, né, essa leitura, trazendo sim para você. Esse tema não se refere à minha pessoa apenas, eu também faço parte, mas na verdade esse tema se refere a você. E aí quando você lê, você entende quem é você. Então o Senhor, Ele quer trazer para nós uma restauração de identidade. Nós vamos observar isso. Eu quero compartilhar com os irmãos, crescer talvez nessa ministração, em outras, acerca dessa identidade que nós somos. Quem somos? E dessa maneira nós vamos desenvolver o projeto, a missão, o propósito, o chamado do Senhor. O grande problema é que nós achamos que nós
nós não nos identificamos, muitas vezes não nos enxergamos do jeito que nós somos, e por conta disso, por não entender a nossa real identidade, nós acabamos, né, vivendo como aquele elefante. Sabe o elefante de circo? Eu já contei para os irmãos a história, por que um elefante daquele tamanho, com aquela força, uma força descomunal, uma força que tem capacidade para derrubar a lona do circo, para acabar com tudo aquilo ali, mas ele é preso por uma cordinha e por um toquinho apenas. E ali ele fica sendo, né, um cenário de fotos, e ali dão alimento, mas por quê? Um elefante daquele tamanho, não sei se os irmãos já viram essa cena, hoje, antes era comum, agora não se pode mais, mas um tempo atrás nós tínhamos circos em lugares, né, pelo Brasil, e aí tinha os animais, e um deles era o elefante que ficava por lá de fora, preso numa cordinha. Por quê? Acontecia que quando ele era pequeno, ele era preso com correntes muito fortes e muito mais resistentes do que a sua própria força, e com cadeado, onde ele era preso numa rocha, preso em um ferro muito bem fixado, e ali ele cresceu preso, e aí todas as vezes que ele tentava puxar, tirar, ele não conseguia, mas feria, machucava a sua perna, e assim ele cresceu, e ele cresceu naquela condição, de que quando ele puxava, ele tentou, ele não conseguia, então ele sentia a corda esticando, ele tinha que voltar. Ele foi condicionado, só que o que ele não sabia é que ele cresceu, aumentou, tornou poderoso, muito mais forte, e o pior, tiraram a corrente e colocaram uma corda, tiraram um toco de ferro que era muito bem fixado e colocaram apenas uma estaca. Mas ele estava condicionado, e aquele elefante condicionado, depois que a corda estica, ele para. E ele ficava parado assim, porque ele estava condicionado que ele não poderia. Ele desconhecia a sua real identidade, a identidade da sua força. Tem crente vivendo assim. Ele não conhece a sua identidade. Por isso o Senhor quer trazer, né, um tempo de nós entendermos a nossa real identidade. Eu sou igreja de Jesus. Você é a igreja de Jesus. Você não é apenas parte, você também é parte da igreja, mas você é a igreja, e há propósitos para isso. E aí quando nós entendemos que nós somos igreja, nós vamos crescer em alguns conhecimentos e aplicar isso e desenvolver dessa maneira. É isso que o Senhor nos mostra através da experiência de Pedro, né, dessa maravilhosa experiência de Pedro na casa do centurião Cornélio. É interessante, nós vamos olhar para o fundo histórico, para o relato bíblico histórico, né, desse texto, desse acontecimento, e logo em seguida no capítulo 11 nós vamos ver, né, o avanço da igreja que estava antes presa só em Jerusalém. Eu falo presa porque ela vivia em Jerusalém, ela anunciava o evangelho somente aos judeus, eles já tinham crescido, era uma igreja muito forte, mas começou uma perseguição, para que a igreja se despertasse e ela saísse, e nós vemos já no capítulo 11, a igreja chegando em Antioquia, um dos lugares que a igreja chega, e ali insistem em pregar somente para judeus. O evangelho cresce, mas não da maneira em que se deveria crescer, e que o Senhor não tinha morrido na cruz, Jesus não morreu na cruz somente para os judeus, somente para os brasileiros, mas para todos. A palavra deixa bem clara: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a igreja começa, alguns de Cirene, alguns de Chipre, começa a pregar aos gregos, e aí de forma maravilhosa, aquela identidade é conhecida como a igreja do Senhor, o dínamos de Deus. O Deus que cremos é um Deus pessoal, é um Deus relacional, um Deus intencional e um Deus amoroso. Nós cremos nesse Deus, essa identidade. Talvez você deve conhecer o nosso Deus como esse Deus pessoal. Ele fala com você de forma pessoal, um Deus relacional. Ele quer relacionar com você e com a sua família, mas na verdade Ele é intencional. Ele tem uma intenção. O relacionamento do Senhor comigo e contigo não é de nos deixar da mesma maneira que nós estamos. Ele quer nos influenciar, Ele quer influenciar a sua vida, Ele quer transformar, Ele quer moldar, Ele quer trazer, né, aquilo que é novo da parte dEle ao seu coração, mas também é um Deus amoroso.
Da mesma forma que Ele deseja te transformar, Ele não deseja te deixar da mesma forma, porque Ele não te ama, na verdade Ele quer transformar, e que você entenda que essa transformação é porque Ele te ama, e Ele quer estar com você, não somente agora no culto, mas Ele quer estar com você em toda a eternidade. E é isso que Ele fala àqueles primeiros discípulos, para que fosse anunciado a nós, lá no João capítulo 14, Ele disse, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vou, mas voltarei. Ele quer continuar. O relacionamento dele conosco é intenso, duradouro, é eterno. Ele é um Deus amoroso. Ele nos resgatou através desse amor. Ele age no mundo com a mesma estratégia, ou seja, Ele chama as pessoas para estarem com Ele, para andarem com Ele, para aprender dEle, a fim de serem também enviados à sua missão. Quando eu entendo quem é esse Deus, a característica dEle, que é um Deus relacional, um Deus amoroso, um Deus que tem uma intenção de nos capacitar e nos preparar para alguma coisa, para que outros também cheguem ao conhecimento. Só que o inimigo ele tem colocado mordaça, ou tem impedido a igreja de crescer, de entender essa identidade. Por isso, em muitas das vezes, em muitos dos casos, na grande maioria dos casos, talvez eu vou um pouco mais fundo, esse negócio de realizar a missão do Senhor na casa, na família, tem ficado um pouco de lado. Na verdade, as pessoas até desejam estar com Ele, até caminham um pouco com Ele, aprendem, mas não conseguem, a partir dEle, fazer alguma coisa. Lembra da semana passada, nós ouvimos o testemunho de um jovem, lá, né, no leste europeu, naquela região europeu, não, lá na região, na Ásia, onde estão os missionários, é Paulo, se não me engano, né? Foi dito o nome dele, o codinome daquele rapaz, que durante aqueles 2 anos da pandemia, ele ganhou quantas pessoas? 11 pessoas. Ele anunciou e solidificou 11 pessoas. Assim, ele entendeu que o amor, esse amor do Senhor era para ser compartilhado. Ele entendeu que a finalidade desse relacionamento deveria ser para cumprir a missão, de levar o conhecimento desse amor, desse Deus amoroso, desse Deus intencional, desse Deus pessoal às outras pessoas. E às vezes nós achamos que o nosso Deus é um Deus que deve estar dentro do nosso bolso. É meu. Aí tratamos o Senhor como um amuleto da sorte. Tem filosofias e tem religiões que tratam assim. Você tem o seu amuleto e ele vai proteger você. Jesus não é esse amuleto que é somente seu. Ele é pessoal, mas ele é pessoal para te preparar para uma missão. Uma missão que vai além da sua casa, vai além das fronteiras até mesmo da nossa cidade, vai além das fronteiras do nosso estado, vai além das fronteiras do nosso país, vai além das fronteiras do oceano, vai até os confins da terra. Nós temos que entender isso, querido. Nós vemos que o Senhor ele tem agido na história. Esse Deus ele tem agido na história do povo de Israel. Quando você abre no Velho Testamento, todo o Velho Testamento, na verdade não são relatos históricos ou relatos meramente escritos por homens, na verdade é o agir de Deus na história de Israel, porque um povo foi escolhido da descendência de Abraão. E aí quando você parte para o Novo Testamento, nós vemos também o agir desse Deus, agora se cumprindo em tudo aquilo que Ele falou, que Ele começou agindo no Velho, para que todos chegassem ao conhecimento. E ao longo da história da igreja, Deus também continua fazendo o mesmo. O que Ele continua fazendo? Agindo. Você olha na história da igreja, o início da igreja, narrado em Atos, você vê o Senhor agindo na história da igreja, e em nossos dias, Ele também deseja continuar, assim como Ele agiu no Velho, no início do Novo Testamento, na vida de Jesus, ressuscitando o Senhor, cumprindo, enviando a igreja, o início da igreja, Ele agindo, aí chega nos nossos dias, parou, deu-se uma pausa. Não, querido, você está totalmente enganado.
Não parou. Mas o grande problema é que a igreja do século 21, ela está vivendo como a igreja daquele período, nesse tempo aqui de Pedro, que ela não conseguia entender que o Senhor os enviou, os capacitou para eles serem testemunhas, e assim os enviou. O exemplo de Pedro na casa de Cornélio é que Deus deseja usar a nossa vida como esse exemplo, que esse grande exemplo de proclamador das boas novas de paz, através do poder do Espírito Santo, um exemplo poderoso do Senhor, como um grande poder do Senhor, um poderoso exemplo de anunciar as boas e maravilhosas novas de paz. E tudo isso através de quem? Através do poder do Espírito Santo. Mas isso é um processo que vai acontecer na nossa vida. Deus quer nos ensinar que é um processo. Eu acredito que esse processo nos torna testemunha eficaz, mas esse processo ele é desenvolvido através, que eu quero destacar aqui, de 3 estágios, a qual eu identifico no exemplo e na experiência de Pedro. 3 estágios. Primeiro, um chamado pessoal. Deus me conhece pelo nome. Uma experiência pessoal. Deus me libertou de minhas cadeias. E terceiro, uma palavra de poder. Deus me enviou a falar do seu amor e do seu poder. Nós precisamos nos apoderar disso, querido. O Senhor quer fazer de mim e você poderosa, armas para resgatar vidas, para anunciar as boas novas, para levantar os quebrantados de coração. E eu quero começar observando com você, acerca dessas 3 estratégias, outra vez esses 3 estágios, que o Senhor quer nos ensinar, a eu, a mim e a você, nós como igreja do Senhor. Lembrando que nós somos igreja. E o primeiro estágio, né, que nós vamos passar por esse processo, o texto vai nos ensinar aqui um chamado pessoal. Um chamado pessoal, no capítulo número 10, eu volto agora, quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, ou talvez o seu smartphone também ligado, né, no texto bíblico, para você acompanhar. Então, o primeiro versículo que eu quero ler com você agora, versículo 5 e versículo 6, de Atos capítulo 10. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com um Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Nós vemos aqui, queridos, o primeiro estágio nesse entendimento dessa nossa identidade, é que nós temos um chamado pessoal, e esse chamado pessoal não é uma leitura de uma lista qualquer de presença. Na verdade, nós entendemos que Deus nos conhece pelo nosso nome. Deus conhece a mim e a você pelo nome. É interessante, querido, que esse texto vai falar de uma experiência que teve um homem chamado Cornélio, um centurião da corte italiana, que ele era um homem temente ao Senhor, um homem que dava esmolas, um homem que orava, e isso agradou o coração do Senhor. E o Senhor viu que ele desejava conhecer ainda mais ao Senhor. Por conta disso, em um dos seus momentos de oração, o Senhor o presenteia com uma resposta imediata. E essa resposta imediata é a seguinte: aparece um anjo a ele e diz: manda lá em Jope, na casa de um homem chamado Simão Curtidor, e chama e traga um homem chamado Pedro. Ele é Simão por sobrenome Pedro. Que coisa maravilhosa. Que bênção, querido. De todos os apóstolos do Senhor, Simão Pedro é um dos mais conhecidos. Talvez seja pela sua maneira impulsiva, pelo seu comportamento. Quando se estuda sobre comportamento, a primeira pessoa na Bíblia a ser estudada é Pedro, né? No Novo Testamento. Pedro sempre está em evidência. É muito semelhante a muitos de nós.
A história desse discípulo de Jesus começou quando o seu irmão, André, o levou adiante de Jesus. Ele foi levado por André a Jesus. E você pode olhar em João capítulo 1, no verso 41 e 42, diz que ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João. Tu terás, agora serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ele foi levado a Jesus pelo irmão André, também pescador com ele, talvez eram sócios de uma companhia de pesca, junto também com os filhos de Zebedeu, com Zebedeu. Talvez fosse essa ali um pouco da sua história profissional, mas o que eu quero me conter é do chamado e no primeiro momento dele, na experiência dele com o Senhor Jesus. Simão, ele era volúvel, a característica dele era um homem volúvel, falava muito, e ele falava muito e por impulso. E de repente Jesus disse a ele: olha, você vai conhecer o porquê que eu estou dando esse nome a você, de pedra. Ele era muito volúvel, é um homem que passou por muitas experiências, é um homem que sempre dava as respostas, mas ao mesmo tempo, assim como ele era o primeiro a buscar e a comprar briga de Jesus, como foi o caso de Malco, que ele cortou a orelha, ele também foi o primeiro a chamar os outros para desistir, falando assim: vamos pescar, vamos embora, vamos largar a mão disso. Ele foi o que negou o Senhor. Mas ele era um homem que estava disposto a ser tratado, o Senhor conhecendo dele essa característica, ele era volúvel, ele era impulsivo, e o Senhor colocou o nome dele de Pedro. Ele não tinha nenhuma coincidência com aquilo que o Senhor tinha dado para ele. Na verdade, o Senhor estava mostrando que o transformaria com essa rocha, uma segurança. Jesus conhecia toda a história dele, sabia da sua personalidade, que ele falava de forma impulsiva, mas a partir daquele instante, Simão decidiu buscar a realidade desse novo nome. E a Bíblia vai nos mostrar, querido, vai nos revelar que Simão aceitou andar e começou a andar com Jesus, tornando um dos seus discípulos. E por conta dessa aceitação e dessa permissão, e até mesmo de muito dos tratamentos do Senhor, o Senhor foi tratando, e depois na sua morte, quando Jesus chega, fala: Pedro, Satanás pediu e disse que ia ir andar com você, mas eu intercedi pela sua vida, mas você ainda vai me negar. E ele questiona, e assim acontece, e depois ele se arrepende de um encontro com o Senhor. E aqui nós já vemos depois da experiência do Pentecostes, quando ele é tomado pelo Espírito do Senhor, e ele começa a falar, e naquele momento, junto com os demais discípulos, tomado pelo Espírito Santo, mais de 3.000 almas se convertem naquele momento, e o Senhor começa a usar aquele homem, e aqui nós vemos o Senhor usando aquele, que talvez para nós, jamais faria parte da nossa equipe de trabalho, talvez pelas suas características, jamais ele faria parte do nosso quadro de funcionários, pela sua característica volúvel, impulsivo, bravo, nervoso, autoritário, mas é um homem que tornou segurança. E é maravilhoso quando nós vemos aqui, numa obra especial, num momento especial, não era para falar com qualquer pessoa, era para falar com o comandante da guarda italiana, ou talvez da corte. Alguns estudiosos vão dizer que Cesareia fosse um lugar que não tivesse apenas 100 homens, mas talvez fosse um lugar que tivesse uma corte onde haveria talvez 600 centúria. Então havia mais pessoas, mais comandantes, mais homens do alto escalão do governo italiano. E aquele homem não era qualquer pessoa. Buscava saber quem era o Senhor, e o Senhor, do seu trono, diz: eu conheço alguém, eu vou dar o nome dessa pessoa para você, eu vou dar o endereço, e você vai mandar chamar. Um simples pescador,
um homem iletrado, mas cheio do conhecimento. E eu tenho certeza que ele vai falar ao seu coração, porque eu o chamei. Queridos, nós como discípulos do Senhor e como igreja, somos como Pedro. Somos conhecidos pelo Senhor, porque fomos tratados pelo Senhor. Quando a palavra nos mostra que nós temos um chamado pessoal, e que Deus nos conhece pelo nome, é porque nós passamos por esse processo, e temos que permitir o Senhor passar, fazer na nossa vida esse processo, de tratamento, de mudança, de restauração, como o oleiro faz com um vaso que quebra nas suas mãos, ele volta novamente a trazer na roda e amassar. Quantas vezes nós vemos o Senhor aqui, como que o oleiro amassando e trabalhando na vida de Pedro. Talvez fosse fácil nós olharmos na vida de Pedro somente a partir dessa história, mas Pedro era capacitado. Mas eu quero que você entenda, que assim como você, como eu, Pedro também passou pelo processo do tratamento e do preparo do Senhor, mas ele é conhecido pelo Senhor, assim como eu e você, somos conhecidos, instrumentos para sermos enviados nessa cidade. Primeiro estágio para entender que eu sou igreja é saber que o Senhor me conhece pelo nome. Será que o Senhor pode mandar te chamar por alguém lá onde você está, e você teria coragem de sair da onde você está e ir atender aquela pessoa? Eu sei que não é por coincidência, mas o Senhor me permite agora lembrar de um acontecimento que se deu aqui nessa cidade. Eu me lembro quando nós estávamos reunidos na igreja aqui, e a Tainara que está aqui, mandou chamar a Jaqueline. Nós estávamos reunidos num culto aqui, e a Jaqueline falou com a Mauri: pastor, vamos lá na casa da Tainara. Você lembra? Mandou chamar a Jaqueline. Por que você mandou chamar? Por que o Senhor colocou no seu coração? Porque o Senhor a conhecia. O Senhor já tinha te preparado, Jaqueline. O Senhor tinha te preparado, Amaury. E lá vocês tiveram experiências também que os prepararam ainda mais. Assim como foi na casa de Cornélio. E hoje nós temos aqui ela conosco. Você tem um chamado. E o triste é quando nós encontramos as pessoas dizendo: não, eu não vou. Eu não quero. Naquela noite, estava chovendo, tinha chovido, eu me lembro. Não tinha asfalto, não tinha um carro, né? E eles falaram: vamos lá, pastor. Eu falei: não, mandou chamar vocês. O Senhor colocou no meu coração isso. E o fruto está aí. Ah, queridos, o primeiro estágio é esse. Eu me alegro quando eu vejo o Senhor usando a sua vida, Tainara. O quanto vale a pena e valeu a pena. O quanto valeu a pena, Jaqueline. Assim também, o Senhor nos conhece pelo nome. Mas Ele nos conhece pelo nome, não é porque Ele quer apenas nos contengorar, nos colocar lá em cima, no alto escalão, nos presentear. Ele pode fazer isso. Mas Ele nos conhece pelo nome, porque Ele quer continuar nos usando. Ele quer nos usar. O teu nome pode não se encontrar na lista das celebridades de Hollywood, nem nas colunas da alta sociedade dessa cidade ou desse país, nem entre as figuras mais conhecidas politicamente no mundo político-científico, mas ela deve ser conhecida diante de Deus, onde o Senhor vai falar assim: eu conheço você. O Senhor vai falar para alguém: manda chamar o Calil. O Senhor te conhece, Calil. O Senhor te conhece, Felipe. Mas Ele não conhece vocês apenas porque vocês são bateristas. Ser bateristas é apenas um momento do culto. Não é essa a identidade. É a expressão, é a intimidade do coração. É o desprendimento, é o preparo para transmitir aquilo que muda vidas. O que vocês fazem é importante. O nosso coração se alegra, mas o uso do Senhor transformador é aquilo que está na essência do coração de vocês, de experiência. É o preparo, é o tratamento dele.
Querido, o primeiro estágio desses 3 na nossa vida, nós como igreja, começa a partir desse chamado pessoal. Por que que Pedro foi? Porque ele tinha convicção do seu chamado pessoal, que é o encontro pessoal com o Senhor. Jesus não era qualquer coisa na vida dele. Jesus era o centro. Jesus era tudo. Mas segundo, uma experiência. Como igreja, eu entendo que eu tenho uma experiência pessoal. E aí nós vamos para o versículo 13 até o versículo de número 15. Que diz o seguinte, o versículo 13: e ouvindo uma voz que se dirigiu a ele, disse: levanta-te, Pedro, mata, come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Querido, a experiência. Como igreja nós passamos por um chamado pessoal. O Senhor nos conhece, nos trata, mas Ele não nos deixa do jeito que estamos. Como eu já falei um pouco da vida de Pedro, talvez Pedro estivesse no estágio final. Esse chamado de Pedro ainda precisou, ainda mais uma experiência de Pedro. E eu entendo que todas as vezes que nós vamos proclamar alguém, anunciar alguém, ser usado pelo Senhor para a vida de alguém, nós somos tratados, nós temos uma experiência nova. Porque algo novo Deus sempre faz na nossa vida. E olha só o que aconteceu com Pedro. Parecia que Pedro estivesse preparado. E aí nós entendemos que essa experiência pessoal trata de que Deus me libertou ou me liberta das minhas cadeias. As nossas experiências com o Senhor nos leva à libertação em cadeias que muitas vezes nós temos entranhado, talvez por cultura, talvez por dureza de coração, talvez por não ouvir e não atentar e não permitir o tratamento do Senhor na nossa vida, mas Ele vai nos lapidar. Ele vai nos lapidar. Se você é a igreja dele, Ele vai te tratar, Ele vai te preparar. Assim aconteceu com Pedro. Pedro era um judeu, e de acordo com a lei judaica, um judeu não deveria se misturar com alguém de uma outra raça. Era contaminação. Essa era a lei. E era um homem que já tinha sido batizado, já tinha sido experimentado em muitos caminhos, em muitas palavras, em muitas experiências, mas aquela ainda estava no seu interior. A lei da separação. Deus prefere os judeus e rejeita os gentios. Ele não tinha entendido o poder completo do amor do Senhor. Querido, a visão trouxe a Pedro a compreensão de que Deus tinha uma ideia diferente dos judeus. Deus pensava diferente acerca dos gentios. Para Deus, eles não eram comuns, imundos. Muitas vezes nós não somos usados pelo Senhor da maneira que Ele quer nos usar, porque há muitas cadeias em nós, há muitas barreiras em nós, atrapalha o poder do Senhor, impede o agir do Senhor. Isso atrapalhava o poder do Senhor na vida de Pedro. Pedro estava preso num conceito da tradição judaica, de achar que eles eram melhores, o povo escolhido, os únicos. E às vezes achamos assim: não, o importante agora que eu sou cristão, e eu não devo me relacionar com mais ninguém. E aí ele se coloca dentro de uma bolha, e ele não fala do amor de Jesus. E aí o conhecido crente, ele é o mais chato no serviço, ele é o mais entojado, é aquele que não dá carona para ninguém, aquele que não ajuda ninguém nem trocar o pneu do carro, é aquele que ele acha que ele anda numa carruagem de fogo, e ele se coloca acima de tudo e de todos, e ele não pode tocar, não pode. Precisa passar da experiência de Pedrão. De repente Deus precisa descer algum lençol aqui, vários tipos de lençóis, apresentando e nos expondo a nós mesmos. Eu posso dizer que Pedrão ficou, como o Judão falava, com a pulga atrás da ovelha. Que é isso que Deus quer falar? E ele ficou assim,
Porque Deus desceu naquele momento em que ele entrou em êxtase, talvez uma fome. Sabe aquele momento que você vai orar e você dá aquele soninho assim? Tanta fome, e aí você dá aquele cochilinho. Foi aquela hora do cochilinho que o Senhor abriu uma visão. Ele falou, vem aqui, comedor de arroz e feijão. Na verdade não era arroz e feijão, se fosse nós, né? Vou te mostrar uma coisa. Você está com fome? Eu também estou. Fome de almas, de vidas, de salvação, de libertação. Mas você está com fome de comida. Então, entenda aí dentro da sua linguagem. Come isso. Deus. Não parece que o Senhor é Deus, não, hein? Será que o Senhor é Deus mesmo? Eu acho que é o diabo. Me tentando dessa maneira, eu saí da minha posição santa, santa, santa e santa. Não, jamais me meti com isso, jamais toquei e vivi isso. Deus sabia disso, que na verdade Pedro precisava entender, que Deus não estava falando apenas da tradição, da comida, do alimento, mas também precisava cair por terra, porque são barreiras que às vezes se criam e que nos impede de abençoar a vida das pessoas, de estar junto. O Senhor fala, não diga comum e impuro aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu purifiquei. Jesus falava em relação à cruz. Você esqueceu, Pedro? Você esqueceu da cruz? Pedro, você esqueceu do meu sangue? Então quer dizer, Pedro, que o meu sangue derramou só por você, seu turrão, seu cabeça dura, seu coração insensível, só por você, só pela sua casa? Não diga impuro, imundo. Pedro não entendia, não conseguia entender. Quando Deus disse a Pedro, mata e come, não considerar imundo o que Deus tinha purificado, não era para ele considerar os gentios ou Cornélio como aquilo que era imundo, impuro de receber o evangelho. Deus não faz acepção de pessoas. Pedro precisava entender isso. Havia uma missão especial. Querido, muitas vezes as nossas barreiras, a dureza do nosso coração impede o alcance de pessoas. Eu vou falar para aquele morador de rua? Não, ele vai me roubar. E de repente Deus está falando, vai lá e fala. Não sei se já contei para os irmãos uma experiência, irmãos. Alguns anos atrás, isso foi no ano de, se não me engano, 98. Eu estava num ponto de ônibus, saindo do serviço num sábado. Eu me lembro que eu estava com uma moeda de R$1 no bolso. E eu cheguei no ponto de ônibus com aquela moeda e saindo do meu trabalho na Afonso Pena, na empresa, fui para o ponto, e o senhor falou assim, entrega esse dinheiro para aquele senhor que está vendendo, acho que era picolé, alguma coisa. Eu falei, R$1? Vou entregar R$1? Cheguei lá, irmãos, quando eu cheguei, parecia que estava todo mundo escondido atrás assim, de repente chegou um monte de gente comigo, só estava ele de longe, chegou, eu falei, eu vou entregar na frente de todo mundo R$1, Deus, e fiquei, irmãos, e fiquei, e veio um ônibus, e não era o meu ônibus, e ninguém entrava no ônibus. Eu falei, quando todo mundo entrar, eu entrego para ele. E veio o outro, e ninguém entrava. Quando eu falei, vai, gente. E só chegava gente, e montuava gente, e Deus falou, entrega. E eu vou embora com esse R$1, vou entregar R$1. Fiquei. Sabe quando você começa a suar, irmão? Você começa a suar, inquieto. E eu brigando com Deus, R$1. Fui chegando perto do senhor, ele pensou, de certo, ele quer comprar algum picolé, alguma coisa. Chegando perto, quando eu tirei o dinheiro que eu fui entregar para ele, ele falou, o senhor vai querer qual? Eu falei, não, eu não quero não, eu tenho que entregar isso para o senhor. Deus mandou entregar. Irmãos, eu fiquei até meio sem jeito, aquele homem começou a chorar. Aí todo mundo voltou o olho para mim, falou, pronto, falou alguma coisa para o homem. Vou apanhar. E aí, queridos, foi um momento maravilhoso. Veio o ônibus, ali já apareceu alguns que eram crentes também, nós oramos por aquele senhor, e ele falou, eu saí de casa, ele contou a experiência que ele tinha, e sabe quanto que faltava para completar, para ele poder ir embora? Era como para comprar um remédio, alguma coisa para a filha dele, e ele estava ali esperando até vender. Sabe o que faltava?
R$1. E eu atrasei quase meia hora a ida dele para a casa dele. Mas você tem aquela de imundo, é impuro. Assim era Pedro, irmãos. Essa experiência fez toda a diferença no desenvolvimento ministerial de Pedro. Quebrou as barreiras, levou ele a ter mais experiência com o Senhor Jesus. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse o Espírito Santo: 2 homens que te procuram, levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu te enviei. Deus está dizendo a nós, Ele fala e Ele confirma, mas as experiências é para que a gente entenda, querido, que nós precisamos nos libertar das nossas barreiras. Pedro achava que era imundo, que era impuro, e Deus estava preparando o coração dele para que ele fosse à casa de Cornélio, porque ele era a igreja foi dada a oportunidade, e é interessante, amado, nós olharmos para esse texto, porque o Senhor, Ele manda o anjo a Cornélio, mas Ele não permite que o anjo fala do amor de Jesus, mas o anjo diz, vai atrás de Pedro. Sabe por quê? Porque aos anjos não foi dado ordem de pregar o evangelho, foi dado à igreja. E se fosse dado aos anjos, irmãos, a ordem de pregar o evangelho já tinha sido pregado em todas as nações, porque eles obedecem. Qual a oração que o Senhor nos ensinou? Nós cantamos hoje uma parte aqui: seja feita a tua vontade na terra, como é feito no céu. Os anjos obedecem, mas o homem não. Ele tem que ser tratado, tem que ser tratado. Como igreja, o Senhor nos ensina também acerca da experiência pessoal. Nós precisamos ser libertos das nossas cadeias a cada dia, por isso que Jesus fala que vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E por último, amados, a última experiência, ou talvez esse último momento que nós falamos dessa experiência que precisamos ter como estratégia, ou talvez como estágio do Senhor no nosso tratamento, não somente um chamado pessoal, não somente uma experiência pessoal, mas também nós entendemos acerca de uma palavra de poder que o Senhor coloca na nossa vida. Nós como igreja somos portadores dessa palavra de poder. Quando Deus manda chamar a Pedro e aqueles irmãos que vão com ele, são os portadores da palavra de poder, que fizeram diferença na vida e na casa de Cornélio. E olha só, queridos, versículo 36 do capítulo 10, versículo 42 e 43 diz: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, receba remissão dos pecados. Aleluias, uma palavra de poder. A igreja não tem apenas uma experiência, um chamado pessoal, não apenas uma experiência pessoal, mas ela é portadora da palavra de poder, e nós não podemos reter essa palavra. Deus me enviou a falar o seu amor e poder, amém? A igreja precisa abrir a boca. Há muitos Cornélios nessa cidade, há muitos que precisam ouvir essa palavra de amor e de poder. Essa é a palavra que Deus enviou os filhos de Israel a anunciar. Essa é a palavra que Ele te enviou a anunciar, meu irmão. E muitas vezes nós estamos envolvidos com a nossa própria vida, embaraçados com o nosso dia. A nossa agenda acaba com aquilo que Deus quer fazer com a nossa vida. É maravilhoso ler como Pedro se sentiu tranquilo, com toda a liberdade de agora ir na casa de Cornélio e anunciar a Jesus como Senhor e Salvador. Eu acredito que antes daquela experiência ele se sentiria impedido de ir, mas o Senhor trata,
E o texto vai falar que quando ele chega na casa de Cornélio, quando ele recebe a notícia que aqueles que estavam lá viam a mando de Cornélio, o centurião, e que Cornélio mandava chamá-lo, e ele tinha transporte de ida, e não era a pé mais, agora ele estava indo com transporte enviado pelo centurião, com certeza eles não foram, a pé, eles foram por tração animal, talvez por outro meio mais rápido, chegaram em seguida. E quando chegaram lá, o próprio Pedro disse: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoa, mas eu quero que você entenda uma coisa, esta é a palavra que o Senhor enviou aos filhos de Israel a anunciar. Em Cristo recebemos o perdão e a paz com o Pai, que nos conduz a viver como seus filhos, para anunciarmos ao mundo o seu perdão, reconciliação por meio da cruz. Você entende isso, querido? Nós recebemos o perdão e a reconciliação, mas nós fomos enviados como filhos a anunciar ao mundo. Nós somos enviados a anunciar. O grande problema da igreja hoje é que ela canta bonito, ela quer se reúne de maneira extraordinária, ela realiza programas magníficos, ela faz toda forma de expressão, de barulho, mas na verdade ela não anuncia, ela não fala, ela não prega, ela não se dispõe. Por que será? Eu estava pensando sobre isso. Sabe por quê que a casa de Cornélio foi alcançada? Porque Pedro entendeu que ele tinha um chamado pessoal. Porque Pedro passou pela experiência que ele precisava para cumprir aquela missão. E ele não se intimidou em pregar com ousadia na casa de Cornélio. Você não pode se intimidar, meu irmão. O que nós temos visto é que em meio a tanta religiosidade, nós temos perdido a mensagem de ser anunciada. E o mesmo que estava acontecendo com a igreja do século I, é o que está acontecendo com a igreja do século XXI. Uma igreja que tem perdido, ou que perdeu a sua mensagem a ser anunciada. Versículo 42, ele nos mandou a pregar ao povo e a testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Há muitas pessoas que precisam conhecer a Jesus, aquele que foi constituído como juiz de vivos e de mortos. Nós não podemos intimidar, nós precisamos falar que dele todos os profetas dão testemunhos, e que por meio dele, o seu nome, todo aquele que nele crê, vai receber remissão dos pecados. Essa palavra não pode ser guardada na gaveta, essa palavra não pode ser esquecida, ela precisa ser anunciada. Mas por quem? E eu volto novamente ao tópico, pela igreja. Quem é a igreja? E a resposta você sabe: eu sou a igreja de Cristo. E essa resposta tem que ser dada por você. Quem vai anunciar? A igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Eu quero concluir com você, enquanto os irmãos estão chegando aqui à frente. Eu quero concluir te convidando a baixar a sua cabeça e, diante dessa meditação, colocar o seu coração agora diante do Senhor. Através dessa meditação, que sejamos despertados, querido. Que você seja despertado a buscar o poder do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo. O texto fala que quando Pedro estava anunciando a Jesus como Senhor, a Cornélio e a sua casa, o Espírito Santo do Senhor desceu sobre aqueles que nem tinham sido ainda batizados nas águas, e eles estavam cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, e os irmãos da circuncisão, aqueles que foram da casa de Jope para aquele lugar, viram e ficaram maravilhados, como o Senhor também realizou a obra de salvação
na vida daqueles gentios. É o Senhor agindo, querido. Sem Ele jamais chegaremos a ser o que Deus quer que sejamos. Sabe o que Deus quer que você seja, querido? Sabe o que o Senhor quer que eu e você sejamos aqui em Campo Grande, no Brasil? Testemunhas eficazes. Pedro não estava na cidade de Cesareia, ele estava em Jope. Mandou chamar ele que estava em Jope, e lá em Cesareia, Pedro, juntamente com aqueles irmãos, tornaram testemunhas eficazes. Se você for ver alguns relatos mais à frente, no capítulo 11, os irmãos que desceram da perseguição de Jerusalém por conta de Estevão, eles anunciaram, entraram em algumas cidades, entraram em Antioquia e não falaram a ninguém, a não ser alguns judeus. Mas nada de extraordinário ou de grandioso. Mas quando eles começaram, ousadamente, alguns de Chipre, de Cirene, falar ao coração dos gregos, algo maravilhoso aconteceu. Nasceu uma cidade, naquela cidade, uma igreja chamada Igreja de Antioquia. Uma igreja que tornou referência do envio de missionários. Ah, queridos, e assim é o Evangelho crescendo. Uma igreja que deixa de anunciar, que perde a sua identidade, ela perde o seu significado de ser igreja. Talvez você tenha se perdido e ficado somente no seu testemunho e na sua experiência pessoal, mas ela já passou. E as experiências de hoje que vão nos preparar para os próximos desafios, eles não acontecem porque as barreiras não são superadas, não são vencidas, e assim nós ficamos encalhados. E como aquele navio encalhado, somos assolados pelas ondas e acabamos morrendo no cemitério de grandes embarcações. Poderíamos acolher muitas pessoas, mas deixamos que um banco de areia frustrasse e acabasse com toda a trajetória. Talvez fosse o banco de areia de Pedro, aquele lençol cheio daqueles répteis. Se ele não vencesse aquilo, ele ficaria encalhado. Assim como também outros bancos de areia na vida de Paulo, na vida de Barnabé, dos discípulos, na vida daquele que anunciou o Evangelho para você. Com certeza houve um banco de areia que tentou impedir, fazer com que ele não atravessasse, que não chegasse até você. Mas ele venceu e teve aqui a experiência, e por isso o Evangelho chegou até você. Mas ele não pode parar por você. Mais do que nunca, irmãos, nós somos um milagre do Senhor. O Senhor nos fez atravessar essa pandemia. E eu entendo, irmãos, com todos os recursos que Ele deu ao mundo, e distribuiu a muitas pessoas, e todo mundo foi marcado, mas eu jamais vou deixar de acreditar que quem nos atravessou em meio a todo esse vento e nos trouxe até aqui, não foi experimento científico, não foi a capacidade do homem, mas foi a mão forte do Senhor. Mas há muitas pessoas que precisam conhecer e ter a esperança do Senhor, o Deus, o juiz de vivos e de mortos, que pode remir pecados. Somente pelo poder do Espírito Santo é que rompemos numa vida cristã vitoriosa e frutífera. Talvez você, durante toda a sua caminhada de fé, você não conseguiu levar o Evangelho a nenhuma criatura, e talvez nem mesmo a sua casa. Mas eu não quero te desencorajar e te envergonhar. Eu quero te encorajar e dizer que o Espírito do Senhor está aqui. E assim como Ele encorajou e capacitou Pedro, Ele também está aqui para te incapacitar e te encorajar. Basta você dizer como Pedro: eu quero viver essa experiência do Senhor. Que você seja aquele que compartilhe com os outros o que você tem vivido da parte do Senhor.
Pedro não foi lá falar outra coisa a não ser a experiência dele com o Senhor. E muito mais aquilo que ele teve naquele dia, em que o Senhor falou com ele. E ele, olhando para Cornélio, disse: você não é impuro, você é projeto de Deus. Quantos Cornélios já escaparam da sua mão? Mas hoje o Senhor disse à igreja: nenhum mais há de escapar, nenhum mais há de se perder, ninguém mais vai se perder, porque eu estou levantando uma geração de homens e mulheres que valorizam o chamado, que tem experiência comigo, e uma geração que portadora de uma palavra de poder e de autoridade.